Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria mostrar para vocês como funciona esse jogo da velha aqui em JavaScript, tá? Eu vou deixar no link da descrição o repositório do jogo, né? Esse jogo ele é basicamente o projeto de JavaScript do processo trainee da empresa Júnior de Computação segundo semestre de 2018, tá? E eu queria mostrar mais ou menos como é que ele funciona. Bem, antes da gente entrar logo no nosso projeto, a gente tem que instalar as dependências dele e dar um start aqui, os dois via terminal, né? Então a gente vai dar um npm install. No meu caso eu já tenho as dependências do projeto, né? Então eu vou só cancelar isso aqui e eu vou dar um npm start. Quando eu der o npm start, ele vai abrir no meu browser o joguinho, tá? Então o jogo é muito simples, basicamente é um jogo da velha, né? O X começa, a bolinha vem depois, e aí eu tenho que dizer quando alguém ganha, né? Ou se acontecer uma velha, deixa eu tentar fazer uma velha aqui. Então vai dar aqui, aqui. Então a gente tem uma velha, tá? E eu também tenho que poder resetar o jogo usando esse botãozinho aqui. Resetei o jogo, né? E vocês podem ver que quando eu reseto o jogo, volta normalmente para o X começando, tá? Então vamos dar uma olhada no código, né? Então a gente tem aqui primeiro o HTML, né? É muito simples. Basicamente eu tenho uma div, tá? Dentro dessa div eu vou ter uma outra div, tá? Aí aqui a gente vai ter os nossos quadrantes. E aqui a gente tem nosso botãozinho, né? Bem tranquilo, bem de boas, né? Vamos dar uma inspecionada aqui, só para vocês verem o que está acontecendo, tá? Então vocês podem ver que cada bloquinho é uma div, tá? E a gente tem uma div grande aqui, tá? Nosso botãozinho e outra div maior, tá? Na verdade isso aqui podia centralizar melhor. Bem, agora vamos analisar um pouquinho o nosso CSS. Então eu decidi utilizar o Bootstrap só para colocar ali aquele botãozinho, tá? Uma coisa bem simples, né? Dava para fazer o botãozinho na mão. O nosso CSS é bem padrão, é muito simples. Então tem um wrapper que vai basicamente tomar toda a tela. Aí depois eu tenho o center onde vai ter o jogo. Eu tentei centralizar isso aqui. Eu tenho esse image, que quando a gente for ver o JavaScript, eu vou utilizar isso para adicionar os nossos zeros e x, tá? Ou o x, não sei, não tenho certeza. E agora vamos para o JavaScript, que é o que importa, né? Eu tentei deixar tudo bem comentado. E bem, logo de cara aqui a gente tem os nossos event listeners, né? A verdade é que cada quadrante ele vai ter uma função própria dele, tá? A gente vai ver que são várias, né? Elas mudam um pouquinho de si, porque mais tarde eu vou explicar, mas é necessário, né? Pelo menos nessa organização que eu fiz, ter uma função para cada quadrante, né? E basicamente o que esses event listeners eles estão fazendo? Eles estão pegando o nosso elemento, aqui, no caso o A1, nosso elemento com o identificador A1, né, adicionando um event listener, né, esperando que aconteça um evento clique e chamando a função A1, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho a função turno, né, basicamente ela vai dizer qual é o turno atual. Tá? Então, turno 0 é para o X e turno 1 é para o 0. Né? Eu tenho o array com as coordenadas. Tá? O que acontece? Seria mais ou menos... Deixa eu comentar melhor isso aqui. Seria mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente volta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom?
Aí aqui a gente tem as coordenadas do jogo que vão decidir quando o jogo está ganho, tá? Então se eu tiver um array com qualquer uma dessas coordenadas aqui, significa que a pessoa ganhou, tá bom? Eu tenho aqui as coordenadas, os arrays, né? Com as coordenadas conquistadas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando eu clico no X e coloco ele aqui, ele vai estar adicionando 1 no array do X, né? E se eu colocar 0 aqui, eu vou adicionar o 2 para esse array, né? Bem simples. Bem, agora a função checar jogador, tá? Ela é um pouquinho maior, mas ela é, na verdade, bem simples, né? Basicamente, eu vou pegar isso daqui, né? Que é um array de arrays, né? É uma matriz isso aqui. E eu vou passar por toda essa matriz, tá? E eu vou checar se existe no array do jogador, né? Que no caso eu vou passar um array para essa função. Se existe no array do jogador esses valores aqui, né? Então, se esses valores aqui baterem, tá? Eu vou adicionar mais um para um contador, né? E se esse contador ele bater 3, significa que alguém ganhou, né? Então aqui eu checo qual é o turno da pessoa, tá bom? Aí aqui eu mando meu alert de quem ganhou e aí eu reseto o jogo. Bem simples. E aqui é caso se o array do X e do O, se a soma deles for igual a 9, ou seja, todos os quadrantes foram populados, significa que deu velha, tá? E aí eu reseto. Bem, e aqui eu reseto meu computador, porque aí eu vou para o próximo array. Entenderam? Bem, função resetar. A função resetar é bem simples. Basicamente eu vou pegar o document pelo o identificador A1 aqui no caso, né? E eu vou setar que o HTML interno dele é nada, né? Eu vou basicamente tirar a imagem que tem internamente. Eu vou zerar também os meus arrays de cada jogador e eu vou setar o turno para 0, porque a gente sabe que o X sempre começa e a gente sabe que 0 significa que é o turno do X. Muito simples. Agora essa daqui é a função, tá? De cada quadrante, tá? Eu decidi comentar só uma porque basicamente elas mudam pouca coisa. Eu vou explicar aqui o que está acontecendo. Então, quando eu chamar essa função aqui, significa que o usuário clicou neste quadrante, né? Por quê? Porque o nosso event listener ele chamou essa função. Bem, eu vou checar se essa função internamente eu vou checar se dentro desse elemento A1 ele está vazio, tá? Porque se ele estiver vazio, significa que ainda não clicaram nele, né? Se ele não estiver vazio, eu simplesmente não faço nada. Bem, se ele está vazio, eu checo de quem é o turno, né? Se o turno é 0, significa que é a vez do X. Então eu vou pegar e vou adicionar, né, uma imagem, tá? Do X, tá? Eu vou setar o próximo turno, porque significa, se o turno agora era 0, então o próximo turno é do O. Então eu vou setar 1, tá? Eu vou dar um push e adicionar um valor para o meu vetor das posições. Então agora o meu X tem a posição conquistada 1, tá? E aí eu checo o X. O que seria o checar? Eu vou mandar o vetor X para a função checa e eu vou ver se o X ganhou, tá bom? E aí se no caso o turno não for 0, então o turno é 1, né? E aí eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que agora com o 0, né? Eu vou setar o turno para ser o X, eu vou adicionar
o 0 dentro da div A1, tá? Eu vou adicionar 1 para o nosso vetor 0, como posição conquistada, e eu vou checar se 0 ganhou, né? Então é basicamente isso. Esse vídeo está sendo bem rápido, mas não tem muito mistério esse trabalho. E basicamente são todas iguais, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só tirar nos comentários. Então, muito obrigado e até mais.